Olá, pessoal. Vamos esperar aqui o Glênio Cedrin para a gente iniciar nosso bate-papo e nossas rodadas aí de ideias, né? Mas, mais uma vez, vamos abordar o tema aí turismo, né? Uma importância sem dúvida aí para a economia e sem dúvida muito afetado por essa pandemia, mas sem dúvida a gente precisa buscar soluções aí, conversar, em especial nesse momento que é um momento de reabertura, de protocolos, de a gente começar a acabar um pouco essa crise de confiança, né? E as pessoas começarem a ter uma socialização um pouco mais branda. Existem discussões se é coerente, se não é coerente, e a gente está aí para elencar toda essa visão aí dentro do turismo. Só esperando o Glênio Cedrin entrar para a gente iniciar. Pessoal entrando aí, obrigado pela sintonia. Agradeço. O Glênio já está conectando aqui, tá? Boa noite. Olá, Glênio. Boa noite, Miltinho. A sua câmera tá, acho que. Eu fui agora. Boa noite a todos. Prazer enorme estar com vocês aqui nessa noite aí. Mais um bate-papo aí sobre turismo aí para nós alagoanos nesse momento de pandemia. É uma alegria enorme estar participando desse projeto da Record Incorporação, né? E hoje à noite nós vamos trazer nosso entrevistado do dia, esse gigante aí, Milton Vasconcelos. Miltinho é para nós um talismã muito forte, aí é uma pessoa que vem aí dessa nova geração do turismo, despontando fortemente, pós-graduado em administração pela FGV, diretor do Maceió Mar Hotel, diretor do Aqua Suites Hotel, diretor da MME Construções, foi nosso presidente da BIH, aí, um dos jovens presidentes da BIH no biênio passado, fez um brilhante trabalho aí para a nossa rede hoteleira aqui no estado de Alagoas, mantendo os índices de crescimento com bastante afinco e com bastante disposição, participando de várias e várias reuniões junto ao governo do estado, junto às demandas da prefeitura, do nosso município. Nós temos muito que agradecer por esse biênio que você esteve na frente da nossa entidade. Também continua como sendo nosso assinador lá dos cheques, de nossos controllers, do Marcel Convention Visitors Bureau e da própria entidade da BIH. É o nosso tesoureiro já com cadeira já cativa lá das instituições. E ele hoje vai nos trazer uma visão do o que a crise econômica pode trazer na visão de administração, principalmente nesse nosso segmento do ramo do turismo, né, que Alagoas, com essa sua vocação natural para o turismo, Maceió, especificamente, é uma capital que tem hoje quase 20% do seu PIB vivendo em função do turismo, e será um grande momento para que vocês possam também conhecer um pouco dessa trajetória desse grande líder empreendedor, Milton Vasconcelos. Gostaria de passar aqui um pouco a palavra para o Milton, para ele dar suas considerações iniciais aí do bate-papo aí. Primeiro, agradecer as palavras aí, Glênio. Você é um professor, um mestre aí, tem sido prazeroso trabalhar junto contigo aí no Destino Alagoas, né? Agradecer em especial a Record, né? A Record que trouxe essa visão. Eles fazem 65 anos, mas nos brinda Alagoas aí com a sequência, né, de boas palestras, de bons bate-papos em vários segmentos. E num momento como esse é brindar toda a sociedade. Então, parabéns, Record, pela iniciativa, parabéns aí pelos 65 anos,
né? Admirável e louvável uma empresa aí de 65 anos. Então, tem toda a minha admiração por essa história. E conhecer todos os 3 sócios é um grande prazer, são pessoas do bem e a competência fala por si só pelos 65 anos. Então, obrigado aí por estar trazendo, ter me convidado. E como o Glenn falou, né, sou Milton Vasconcelos, estou há 15 anos no Maceió Mar Hotel, junto com meus irmãos. Somos uma empresa familiar, né? Somos uma empresa familiar, porém muito profissional, né? As pessoas precisam quebrar um pouco esse paradigma de empresa familiar, não ter cobrança, não ter desempenho, não ter desenvoltura, né, que se destaca. Então, somos uma empresa familiar aí já na 3ª geração, e graças a Deus todos apaixonados aí pelo turismo e apaixonados também pela construção civil, né? É admirável também, já digo mais uma vez, com relação à Record, porque querendo ou não a gente atua também no ramo de construção civil, mas nesse momento não existe nenhum tipo de competição, mas sim unir forças para que a gente consiga sair o quanto antes dessa pandemia, né? Então, mais uma vez, obrigado. Estamos aí no Aqua Suites, né, um hotel na Pajuçara, há quase 3 anos e meio, já sob a gestão, o Aqua Suites que nos surpreendeu, né, um produto que desempenha de forma fantástica, e ver os 2 hotéis fechados sem receber o turista nos dói muito o coração, né? A gente que está tão acostumado a receber o sonho de férias de todos esses turistas e de uma hora para outra a gente não poder entregar esse serviço, dói muito o coração. Mas estamos aí para debater soluções e a gente tentar retomar o quanto antes. Com relação à BH, né, a BH, uma entidade aí já com mais de 45 anos quase, a primeira entidade de Alagoas nesse segmento de turismo, uma história muito respeitada, uma história muito bonita, né? E foi um prazer muito grande, um desafio muito imenso representar toda essa hotelaria, todo esse turismo perante toda uma sociedade, perante os órgãos públicos. Sabemos dos desafios que o turismo precisa superar para se chegar ao patamar do potencial que a gente tem, e me dediquei, me esforcei e espero ter entregue um bom trabalho, né, Glenn? Isso aí, Miltinho. Miltinho, batendo agora, falando um pouquinho sobre a nossa realidade do turismo, né, pelo que nós estamos passando, era interessante para que as pessoas tivessem uma noção, a nossa realidade pré-pandemia, a realidade que a gente está passando agora durante essa pandemia, e quais as suas expectativas aí, numa visão administradora, para esses próximos meses que teremos aí pela frente. É um desafio muito grande, né, Glenn? A gente sabe que pegou o Brasil como um todo, não é uma questão de Alagoas. Nós temos aí quase que acima de 90% dos hotéis com perfil de resort, né, resorts pé na areia, fechados, né, produtos que encantam de fato tá fechado. A hotelaria agora começa a reabrir, mas chegou a um ponto de ter quase que 80% de toda a hotelaria no Brasil fechado, né? E aqueles que estavam abertos desempenhando de forma muito tímida, 1%, 2% de ocupação. Era muito mais por um plano social, né? De receber alguém na cidade, alguém com a necessidade de se hospedar, de ter um apoio, do que puramente financeiro, né? Então, a cadeia do turismo, a gente sabe que são quase mais 52 segmentos que atuam aí em toda essa cadeia e impactado de forma violenta, né? A gente sabe que são quase mais de 15 mil CNPJs, né? Seja ele de grande porte até MEI, envolvido na cadeia do turismo. Então, imagina o que é 15 mil CNPJs impactados, né? A gente sabe que de massa salarial o turismo injeta só em Maceió quase que 35 milhões de reais mês, né? Só de salários. Então imagina essa massa salarial
sem emprego, sem gerar, sem rodar a economia. Então, foi muito impactado. Vale lembrar que a hotelaria estava desempenhando de uma forma muito surpreendente, né? Esse janeiro, esse fevereiro de 2020 foi muito positivo com relação à taxa de ocupação, mesmo a gente passando aquela crise do óleo, né? E Maceió e Alagoas conseguiu se destacar. Então, tenho certeza que a gente estava no caminho certo, né, de gestão da hotelaria, de gestão de destino. Temos muito a melhorar, sem dúvida, mas os números do passado nos dão um norte de que o turismo vai voltar. As pessoas estão se procurando, se falando muito com relação a como será esse novo mercado, né, essa nova cultura das pessoas. Eu acho que as pessoas, acho não, tenho certeza que o sonho de férias, o sonho do lazer, o sonho de viajar, o sonho de ter momentos marcantes para o resto da vida com sua família, com sua esposa, com sua namorada, jamais deixará de existir. Então, vai voltar, né? O turismo vai voltar. A perspectiva é que tenhamos até dezembro um mercado crescendo, né? Um passo de cada vez, mas a gente sabe que julho ainda continuamos bem ruim com relação à demanda. Agosto, eu costumo falar que você fazer um plano de 20 dias é um plano de longo prazo, né? Porque a gente, de fato, não está sabendo muito desenhar o dia de amanhã, porque a gente pode ser pego notícias muito boas ou notícias muito ruins. Mas a gente espera que a gente chegue bem para o verão de janeiro, né? Sabendo que julho, agosto, a gente vai sofrer bastante com relação à taxa de ocupação, com relação à demanda, começando aí com o turismo regional, né, Glênio? A gente vê aí um turismo regional de carro, as pessoas de início viajando de carro, com um potencial maior no raio de 500 quilômetros, mas o turismo regional representa aí 15% máximo da nossa ocupação, né? A gente vai voltar a ter aquele turismo de encher nossa orla, de ver aquele turista passeando, nossa orla cheia, que isso daí encanta, né? É um prazer enorme ver essa cena, somente com o retorno de malha aérea. E malha aérea a gente vai ser, espero que a gente chegue em final de dezembro, janeiro, com a malha aérea completa, mas vamos galgar um passo de cada vez até a gente chegar naquela média de 28 voos dia, né, que a gente estava aí, 27, 28 voos dia. Vai ser uma meta ousada, né? Espero que os cenários mais pessimistas que a gente tem, a gente supere o quanto antes, mas dependemos muito aí da malha aérea para a gente retomar o turismo que a gente tinha antes da pandemia. O turismo regional não resolve, né? Miltinho, a gente tem aqui um cenário, assim, claro que todo mundo, nós trabalhamos com hotelaria, a hotelaria tem um porte maior, a gente trabalha com meios de hospedagens menores também, que não tem a mesma capacidade de fluxo de caixa, a mesma dificuldade com relação a essa travessia, que foi uma travessia bastante árdua, né? Vocês pararmos uma atividade econômica por durante 90 dias, 100 dias, 120 dias, e com retomada ainda bastante difícil. Eu gostaria de ouvir de você, com a sua experiência na parte administrativa, dessa questão do foco, principalmente no caixa das empresas, o que você aconselharia, porque temos também no nosso segmento outros segmentos atrelados que vivenciamos aí no nosso dia a dia, nas nossas lutas aí por incentivos, por manter essas atividades que são coligadas ao setor com os caixas favoráveis. O que é que você poderia nos dar em cima desse panorama dessas empresas coligadas que estão sofrendo esse momento terrível da pandemia? Quando o Wagner nos convidou para essa palestra, já tínhamos, algumas semanas atrás, a gente já tinha abordado muito o tema com relação ao ambiente muito macro, né, ao cenário macro, e pediu para a gente abordar também um pouco de tudo que foi feito com relação ao ambiente da porta para dentro,
né, como a gente enxergar soluções em muitos hotéis, o que foi feito para segurar toda essa pancada, porque a gente sabe que o ciclo do turismo vai ser imenso, né? A gente levou a pancada lá na metade de março e a gente vai voltar a um ciclo normal aí, começar a ter uma demanda maior em setembro, mas talvez tomando prejuízo até dezembro, digamos assim. Então é um ciclo muito grande. Elis Milton, fala aí um pouco sobre a questão do que foi feito, o plano interno, né? Então, eu costumo falar, né, para todo mundo que se seu negócio estava desempenhando bem comercialmente, com índices satisfatórios, né, em termos de hotelaria, digo aí de área média, RevPAR, né, taxa de ocupação, margem operacional, lucratividade. Então, se seu negócio estava desempenhando bem antes dessa pandemia, vale a pena todo o esforço, né? Agora, se seu negócio estava desempenhando mal, muito mal, sem demanda, sem atingir um ponto de equilíbrio mínimo satisfatório, é complicado você atravessar essa pandemia, essa quarentena, porque vai ser mais difícil, né? A gente não vai ter uma demanda de imediato, no estralar dos dedos ela vai voltar do dia para a noite. Então, falo assim, vale todo esforço, aportar dinheiro próprio, pegar endividamento, pegar capital de giro, buscar os bancos, né, para que o seu negócio volte caso ele estivesse desempenhando de forma satisfatória. Diga você, Glenn, assim, que não tem muito uma receita padrão, né? Cada empresa tem sua estrutura de caixa, né? Tem empresas que comporta levar uma estrutura de caixa, mais uma estrutura de custo fixo mais pesado, outras empresas nem tanto, né? Então, o primeiro ponto é analisar o seu caixa e, de fato, quando aqui no caso dos hotéis, a gente analisou a nossa capacidade de caixa e o objetivo de qualquer empresa é voltar, né? A gente ter a capacidade de voltar. Então, naquele momento, a gente optou por reduzir drasticamente o nosso custo fixo e, para reduzir o custo fixo, nos exigiu demissão, né? E demissão é muito doloroso para a gente. Não imagino que foi fácil, né? A gente tem aí a André assistindo a live, o gerente geral do hotel, toda uma equipe de líderes, e que não foi fácil. A gente via as pessoas chorando com o coração partido, de fato, porque você desmontar do dia para a noite toda uma equipe que dá a cara da empresa, que dá a cultura de sua empresa, não é fácil, não foi fácil. Mas o objetivo maior naquele momento era, de fato, a gente voltar a operar, né? A gente conseguir passar um ciclo aí de mais de 10 meses tomando prejuízo e foi feito, precisamos fazer esse esforço. Então, eu digo aí para a hotelaria, para os empresários, de fato, analise seu caixa, faça um cenário muito pessimista, né, do quanto o seu segmento, da forma mais pessimista, vai conseguir voltar e tente adaptar o seu caixa a esse cenário mais pessimista, né? Vai exigir um esforço tremendo aí, Pauliano e também nossa gestão aí de pessoas, de recursos humanos, vai ter que ter esse desafio junto comigo, junto com meus irmãos, junto com o André, de retomar toda uma equipe, né? Mas não imaginem que isso daí foi pensando somente na empresa. Mais do que nunca, a gente também pensou em toda a equipe, né? Porque a gente dá segurança à equipe de que eles vão estar em casa, recebendo seu seguro-desemprego, vão estar acessando o saldo de FGTS, que muitas pessoas têm um saldo interessante. Então, essas pessoas ficarem em casa, tendo acesso a crédito, tendo acesso à renda, sem dúvida, pesou muito para a gente, né? Porque elas não estariam desempregadas sem renda. Elas estariam em casa de forma segura naquele momento de pandemia, tendo acesso a alguma renda. Então,
deixo essa questão de manter ou não a equipe, dependendo do seu caixa e dependendo do ciclo que o seu negócio vai, de forma mais pessimista, né? A gente, nesse momento, não pode pensar muito de forma otimista financeiramente, né? Com relação à questão de crédito, com relação à questão de equipe. Mesmo porque, meu time, vai ter um cenário de uma crise econômica pós-pandemia, no cenário nacional, que ninguém vai ter a certeza de como vai ser essa velocidade. Além de todo um problema, como você bem colocou no início aí, dos 15% apenas do mercado regional e a dependência que a gente tem de ter essa recomposição da malha aérea, que é linearmente a nossa ocupação, ela está atrelada linearmente a essa recomposição dessa malha. Então, acho que é muito bem colocado isso aí. Então, assim, nosso sonho, a gente acorda todos os dias hoje sonhando, né, em remontar a equipe que a gente deixou, de conseguir recontratar todas essas pessoas, e à medida que a demanda for retomando, a gente vai tentando recontratar as mesmas pessoas e voltar à mesma equipe. Isso daí a gente acorda todos os dias, sem dúvida, aí, pensando em... E é um sonho, né, que isso seja o mais breve possível. A gente tem um case muito interessante com relação à união do turismo, né? A gente tem, assim, como um case nacional, não é de hoje, né? É de muito tempo. Eu já entrei no turismo, já tinha, de fato, essa união. E foi muito interessante ver o segmento unido, né, com relação a renegociar grandes contratos. Que eu digo, no caso da hotelaria, foi a demanda com a Casal, né? Tinha demanda na estrutura de custo da hotelaria, primeiro mão de obra, né? Impostos, depois vem Equatorial e Casal. E, de fato, o segmento se uniu, levou o pleito para Casal acabar, extinguir o contrato de demanda, e tivemos êxito nisso, né? Também, com relação ao segmento equatorial, ainda não conseguimos um pleito positivo, mas foi uma briga de todo o trade em conjunto, através da associação. Então, nesse meio de renegociar a estrutura de custo fixo, deixo sem dúvida a mensagem de que a união, o segmento se unir para pleitear junto a essas grandes empresas é fundamental, e levo aí mais uma história da hotelaria onde o trade fez a diferença. Que bom, Milton. Agora, eu acho que, mediante esses cenários, né, que a gente está analisando, que foi um cenário, uma travessia difícil, toda essa questão pessoal, toda essa questão de caixa das empresas, e era interessante também, eu sei que você lê bastante aí sobre os cases de retomadas dos mercados mais avançados, que estão com a curva da pandemia um pouquinho mais lá na frente. Fala para nós aí um pouquinho sobre alguns cases, sobre algumas situações de retomada que, assim, vai servir como também referência para toda a hotelaria lagoana, para toda a hotelaria nordestina e que está brasileira, né? Esses protocolos que estão sendo montados aí pela frente, como você acha que poderíamos adequar esses cases de sucesso, esses cases que já estão um pouco mais avançados? Né? Claro que o Brasil tem uma curva epidemiológica, todo um tratamento diferente de muitos casos. Né? No caso especificamente de Alagoas, diferente, porque a gente partiu para um contágio em massa, praticamente, dos nossos estados nordestinos e das grandes cidades brasileiras. Mas é importante ouvir também essa questão dos cases lá dos estados e de países, né, mais avançados aí, que você possa nos trazer para... Ontem a gente estava numa reunião aí com todas as associações debatendo isso, né, Glenn? E aquela questão de que um planejamento de longo prazo é no máximo 20 dias, porque a gente vê cases que estavam até então de sucesso não se tornando mais sucesso como a gente imaginava, devido justamente você mais do que nunca um estudioso aí nesses números, né? Até me complementa aí nessa informação, mas a gente vê cases
como Gramado, como Portugal, onde a gente estava admirando de forma muito especial pelo fato de sair na frente, né, no sentido de reabertura de mercado, reabertura de restaurante e tudo isso, e a gente vê uma segunda onda de contágio, né? Então, assim, é muito difícil nesse momento a gente falar de case de sucesso de reabertura, porque vai se desenhar um cenário em cada região, né? O contágio pode aumentar, pode ocorrer um segundo ciclo. Tenho muita esperança com relação... Então, assim, trago a questão de Portugal e Gramado, você pode falar também aí, Glenn, com relação a esses cases. Temos aí um caso também, o case da China, né? A gente vê um desempenho já muito bacana com relação à hotelaria. A gente vê chegou a picos, né, da hotelaria mais econômica na China, atingir ocupação acima de 50%, né, e não retomar um contágio, né, não retomar um segundo ciclo até então. A gente não viu isso ainda. Então, a gente vê na China um turismo dos hotéis 5 estrelas, um turismo de luxo, a gente pode dizer aí, atingindo a ocupação de 35% já nesse perfil, né? Então, temos cases muito bem sucedidos que estão dando um passo atrás, tem outros cases que estão seguindo gradualmente, como é o caso da China. Com relação a Alagoas, eu acho que é o tempo de a gente começar um processo de reabertura, né? Já passamos muito tempo, estamos aí mais de 100 dias aí de quarentena. O empresário e a sociedade, creio que está consciente da sua responsabilidade, né? No sentido de obedecer os protocolos. Nenhuma empresa, eu acho que vai sobreviver se desrespeitar as regras, porque isso daí vai ser um desrespeito ao próprio consumidor, ao cliente, né? Então, as empresas estão preparadas, conscientes. Todo mundo teve um caso muito próximo de perder alguém querido. Então, isso daí, mais do que nunca, traz o senso de responsabilidade nessa reabertura, né? A gente já tem anúncios de hotéis que vão reabrir em julho, né? O Marcel Marotel e o Aqua Suites já se posicionaram e vamos abrir somente em agosto. A gente não enxerga um sentido de reabertura em julho ainda. A demanda muito baixa até então a gente adiou mais uma vez a suspensão, mas estou motivado nesse plano de reabertura. Acho que já estava em tempo, né? A gente, às vezes, Glênio, de uma forma muito amiga, a gente diverge um pouco nessa opinião. Eu estava com esse senso de urgência, de abertura o quanto antes, né? Acho que já tinha dado tempo. Você aí com seus cálculos, com seus números, que tem total fundamento, aprova, né, a medida do governo nesse plano atual. A gente também tem, Glênio, como motivador, né, a gente vê uma perspectiva de queda do PIB brasileiro aí de 6%, 7%. E se a gente pegar, não nessa nova gestão do governo federal, mas nos últimos anos aí do governo da Dilma, a gente teve 2 ou 3 anos, né, de PIB negativo, né? E se você somar os 2, 3 anos, não sei bem, do PIB negativo, a gente atingiu aí quase 5% de PIB negativo. E mesmo assim, a gente conseguiu passar por esse PIB negativo, por essa crise no Brasil. Então, se a gente enxergar que em 2020 teremos um PIB negativo de 5%, 6%, algo talvez um pouco maior do que aqueles 3 anos, né, de PIB negativo que teve no governo do PT, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente consegue afirmar que a gente vai passar por isso e vamos superar, e que em 2021, né, o desempenho da economia vai se fortalecer, sem dúvida nenhuma. A gente também consegue, Glênio,
estudar um pouco a questão pegar como case, né, a crise bancária que ocorreu nos Estados Unidos e na Europa, né, 2008 e 2009, né, que através daquela crise foi muito impactante, né? No Brasil a gente não sentiu, mas a gente pegando o estudo daquela crise, foi um impacto de redução de 20% no desempenho da hotelaria, né? Somada aí o RevPAR, não na linguagem técnica, é a junção entre diária média e taxa de ocupação. E o ciclo para que aquele mercado retomasse essa perda de 20%, ele demorou aí um pouco mais de 2 anos, né? Então, mais uma vez, falando para os empresários que numa visão de retomada, né, se você tiver em especial no turismo, enxergue que o ciclo que você estava desempenhando antes de toda essa pandemia, você tem a caixa, né, para segurar uma retomada em desempenhos anterior, que você tem aí no mínimo 1 ano e meio, 2 anos para conseguir atingir seu desempenho anterior, né? É uma visão pessimista, talvez, mas que é prudente em termos financeiros, em termos de planejamento financeiro. Miltinho, com relação, você é um combatente junto conosco aí com os órgãos públicos, né, fazendo parte da BIH e atuante aí forte no setor. Com relação aos apoios de governos municipais, estaduais, federais, o que é que você, assim, nós estamos passando num momento que vamos precisar realmente de ajudas, tanto ela financeira, como depois uma ajuda promocional do nosso estado para esse momento de retomada, a melhoria hoje, né, da nossa infraestrutura de receber bem. Eu, assim, sou um defensor, conjuntamente com a BIH e com vocês do trade, de que essa será uma grande oportunidade de a gente entrar no segmento do mercado mais exigente, porque no momento que você tem uma pandemia, a gente tem uma perda econômica também do nosso mercado nacional e provavelmente esse mercado nacional que virar para cá será um mercado nacional de downgrade, ou seja, ele vai sair de uma viagem internacional, são viajantes, né? A semana passada, conversando com o Eduardo Sanovics, ele comentando que nós temos 2,2 milhões de brasileiros que viajavam 5 ou 6 vezes ou mais para o exterior, e esse ano eles vão viajar pelo Brasil. Vão buscar produtos em resorts, em áreas interessantes, em pousadas de charme, né? Mais e mais vezes. E claro que também a classe média alta, que estava acostumada a viajar também para o exterior, ter as suas viagens programadas e em produtos mais qualificados, esse ano também vai procurar cidades como Maceió, né? Até então nós tínhamos um turismo massivo aqui, com uma grande quantidade, que é bastante interessante, porém esse ano nós vamos ter talvez um turismo um pouco menos de quantidade, mas talvez um pouco mais de qualidade. E para isso a gente precisa preparar nossa cidade, precisa preparar o nosso município, com toda a melhoria de saneamento, resíduos sólidos, qualificação de mão de obra, ordenamento de aula. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você tem aí passar um pouquinho essa visão das nossas lutas aí para o povo com relação a essas melhorias da infraestrutura turística e da infraestrutura da própria cidade de Maceió e do estado de Alagoas. Glênio, a pandemia nos trouxe mais do que nunca um senso de urgência, né? Tudo que se demorava 2 anos, 3 anos para a gente conseguir êxito em algum órgão público, isso daí a gente tem que mudar, né? A gente tem que ter o senso de agilidade justamente para a gente atender esse público mais exigente que ia para fora do Brasil e vai passar a viajar, em especial para o nosso Nordeste. Então, mais do que nunca, eu deixo a mensagem para os gestores públicos, seja municipal, seja estadual, de que traga o senso de urgência para resolver as nossas demandas, né? Que a gente não passe mais 2, 3, ou já começando a citar exemplos da nossa demanda, uma estação elevatória. A gente está há mais de 6 anos pedindo para que seja concluída, né? Já falamos com diversos secretários,
já falamos com, enfim, não preciso citar com quem a gente falou, mas são anos e anos, né, para um projeto tão bacana e especial de a gente, num período não chuvosos, a gente tirar qualquer risco de língua negra, né, dessas malditas língua negra. Então, estamos há 6 anos pedindo isso e não somos atendidos. Então, a pandemia, eu acho que tem que trazer o senso de urgência ao gestor público, né? Temos algumas coisas, por exemplo, em Ipioca, para eu conseguir obter o alvará de Ipioca, a gente tramitou o nosso projeto um pouco mais de 2 anos, né? Então, isso não tem o mínimo senso, não tem o mínimo fundamento uma empresa, alguém que quer empreender, passar mais de 2 anos para conseguir obter o seu alvará. Então, esse senso de urgência, de solução, de imediatismo, tem que fazer parte da cultura dos órgãos públicos, né? E que fique claro, não tem nada a ver com a gestão atual da SEDET. A gestão atual, pelo contrário, ajudou e trouxe uma celeridade muito grande. A gente está falando de gestões anteriores, tá? Algumas coisas, por exemplo, eu estou há 6 meses, não, desde novembro, a gente entregou um prédio aqui em Maceió e estamos aí em junho e eu estou assim, não sei mais o que fazer com relação ao alvará final do Corpo de Bombeiros. Meu projeto está tramitando de mão em mão e não é finalizado. Quer dizer, eu estou há 7 meses, um desgaste terrível, pedindo favor, que não deveria ser pedir um favor, estou no meu direito, pedindo favor a 300 pessoas lá dentro do bombeiro e não consigo finalizar. Então, assim, o imediatismo, a cultura de tudo demorar no setor público, isso devia acabar de uma vez por toda, né? Isso daí é uma principal, deixo aqui como mensagem, né? Com relação à ajuda do governo municipal, estadual e federal pós-pandemia, vai ser fundamental, né? Porque todos os empresários tomando um prejuízo gigante em todo esse período, e para que a gente consiga desempenhar e retomar índices anteriores à crise, a gente vai precisar, sem dúvida, de um suporte. Então, desde um planejamento de redução de carga tributária, né, que é imenso dentro do Brasil, a gente ter algum tipo de benefício ou incentivo de redução de ISS, de ICMS, de IPTU, do governo federal fazer desoneração da folha de pagamento, que é pesadíssimo, né, para todas as empresas. Então, a gente precisa de um plano bem estruturado, né, que as reformas que estão tramitando lá em Brasília com relação à reforma tributária, à reforma administrativa, isso de fato aconteça, porque vai ajudar muito as empresas num período de retomada. Né? Com relação a algumas demandas adicionais que a gente o turismo vem pedindo aí de forma insistente, primeiro a gente vê a questão, eu falei semana passada numa live e volto a falar, a questão de fiscalização de ambulante ilegal. Né? Me preocupa muito esse período pós-pandemia. A gente sabe que vai ter um aumento de desemprego, temporário, mas vai ter. Imagina se todo mundo quisesse transformar em um ambulante e abordar o turista na praia. Então, assim, vai crescer de forma desordenada. Lembrando bem que ninguém aqui é contra o ambulante, né? Eu acho que o ambulante faz um papel de prestar um serviço ao turista na praia muito importante, mas a gente não pode crescer o número de ambulantes de forma desordenada, em especial não ter fiscalização do ambulante ilegal. O ambulante ilegal tem que ser fiscalizado. Volto a repetir, porque o ambulante ilegal atrapalha o emprego de um funcionário com carteira assinada.
A partir do momento que existe um trabalhador com carteira assinada em um restaurante, em um bar da praia, em um quiosque, e vai um ambulante ilegal, presta o mesmo serviço ou um produto substituto semelhante e sem fiscalização nenhuma, sem contribuição com a sociedade, é bem complicado isso. Então, eu acho que mais do que nunca, o ambulante ilegal, o ilegal tem que ser fiscalizado. A nossa demanda também com relação ao ordenamento de todo o passeio ali, né, Glenn, dos jangadeiros na Pajuçara, a gente vê aquilo dali crescer e é um passeio fantástico, né? Eu indico a todo mundo fazer os passeios, mas a gente vê uma falta de ordenamento, uma falta de organização, uma falta de associação, talvez. Cada jangadeiro praticando um preço, abordando o cliente, sem uma padronização, né? É uma coisa tão fácil. Uma coisa tão fácil a gente vê em qualquer destino turístico que tenha um passeio, que tenha algo tão grandioso, colocar uma bilheteria, criar uma organização, criar uma associação, vai naquela bilheteria, tira seu ticket, compra de forma muito cômoda, compra até pela internet, né? E a gente não vê, a gente vê algo sem organização nenhuma com relação aos passeios, né? E pelo contrário, assim, a gente está cansado de pedir a questão daquela organização. É uma sequência de caixa d'água, né? Aquilo dali a gente acostumou a ver, né? A gente se acostumou com aquele monte de caixa d'água. Eu chamo isso a rotina da retina. Pronto, perfeito. Então a gente acostumou a ver aquela sequência de caixa d'água um lado do outro, mas aquilo dali simplesmente é horrível, né? Aquilo dali devia ter uma estrutura para a gente fazer do passeio das piscinas naturais algo grandioso. E, em especial, Glenn, a gente sabe que nesse período de pandemia as pessoas vão querer se deslocar menos, né? Então, as pessoas vão querer acessar as praias urbanas, vão querer qualidade nos beach clubs dentro de Maceió, em especial citando também os passeios das piscinas naturais. Glenn, outra demanda que a gente fala muito é com relação a banheiros na nossa orla, né? A gente sai de Pajuçara, a Jatiuca, a Lagoa da Anta, e a gente não tem um banheiro público, né? Com relação estruturado, limpo, organizado. Então, eu estou há 15 anos no turismo e estou cansado de pedir isso. Imagino vocês, né? Quanto tempo vem pedindo um único banheiro para que a gente consiga atender a população e consiga atender também o turista, né? A gente costuma falar o que é bom para o turista é bom para a população, né? O que é bom para a população é bom para o turista. Então, e o importante que eu tinha que colocar nesse momento que essa oportunidade que a pandemia nos dará pós abertura, pós retomada, trazendo para Alagoas um turista diferente, um turista qualificado, esse turista habituado a viajar para lugares mais estruturados. E é uma oportunidade para Maceió, porque o ticket médio também desse turista, ou seja, quando você comenta que a gente vai ter o assédio dos ambulantes, muito bem colocado, brilhantemente aí, bem colocado aí, do assédio dos ambulantes, dessa questão do ordenamento dos jangadeiros, né? De você ter uma coisa bastante ordenada, tirar aquelas caixas d'água que são os depósitos deles ali de uma forma totalmente gritante ali para aquela região. Então, a oportunidade que Maceió terá nesses próximos 4, 5, 6 meses, que vai receber um turista mais qualificado, onde a quantidade não vai representar o volume que a gente tinha até então de encher os calçadões, porém vai ter uma qualidade que pode representar muitos empregos de forma direta, de muita coisa com valor agregado. O ticket médio tem que estar agregado aí, praticamente eu consideraria aí que poderíamos ter um potencial de até quase 2 vezes o valor
do ticket médio hoje de despesas, né? E aí, como você colocou também, ao invés dos turistas terem que ir até Maragogi, terem que ir até o Delta de São Francisco, ou a Xingó, ou irem para os interiores, eles vão ficar muito mais dentro da nossa cidade. As despesas, e o almoço, os jantares, as atrações, um passeio à orla de Pajuçara, você colocou brilhantemente aí, eu acho que realmente precisamos ordenar. E agora, voltando aí ao aos nossos pontos principais, agora a gente recai sobre um ponto que é a questão de retomada da malha aérea, né? Como você bem sabe, a gente conta os nossos leitos pelos assentos que tem no avião que podem descer com os nossos turistas. A gente ocupa eles, nós temos aí durante esses últimos 10, 12, 15 anos, desde 2007, quando você falou da crise lá dos bancos americanos, nós tivemos um apagão aéreo aqui no Brasil, com aqueles acidentes que tivemos com a TAM e com a Gol. Tivemos aquele apagão em 2007, 2008. E a partir dali, Maceió vem crescendo linearmente. Cada leito que a gente oferece, ou seja, a gente dobrou a nossa capacidade de leitos instalados. Nós estamos indo para 2,5 vezes a nossa capacidade de leitos instalados. E a malha aérea veio crescendo e atendendo. Claro que tivemos alguns sobressaltos, como foi o caso do ano passado da Avianca, que a gente perdeu 4 voos da Avianca, infelizmente por um problema de quebra, não dependíamos de nós, mas logo em seguida o governo foi bastante ágil e trouxe. Mas eu queria saber assim, qual a sua visão um pouco sobre essa malha, né? Saber também como é que o governo se posicionou com relação às aéreas, que isso é muito importante, a saúde financeira dessas aéreas. Hoje a Azul colocando um posicionamento de um code share com a TAM. Então, isso bate um papozinho aí para a gente aí sobre a malha aérea, que você pode falar aí para a gente e para os nossos ouvintes aí. Que você está dando show de bola aí, Mitinho. Muito bom. Glênio, é uma equação, né? Essa equação tem que casar. Número de assento em voos versus número de camas de leitos na cidade. Essa equação não fechar, a hotelaria, de fato, entra em apuros, né? A gente vê aí uma preocupação muito grande. Temos 3 companhias aéreas no Brasil. É um outro desafio no ambiente macro para o Brasil como um todo, não somente para Alagoas, né? Trazer mais companhias aéreas, em especial as companhias aéreas low cost, né? Só abrindo parênteses, né, com relação à questão dessa pandemia e tudo isso, estava vendo um certo desabafo e aproveito a audiência aqui da live para tentar passar a mensagem. Hoje, o segundo maior custo de uma companhia aérea no Brasil, perdendo somente para a querosene, é a judicialização, né? O Brasil entrou numa cultura gigante, às vezes sem ser culpa da companhia aérea. Deixo bem claro, né, se a companhia aérea falhar em algum momento, que ela responda. Mas muitas vezes, por exemplo, no sul do Brasil, em alguns momentos, em determinados períodos do ano, por uma questão meteorológica, por uma questão de segurança do paciente, o avião do paciente, do turista, ele simplesmente não pode decolar por bem da sua vida. E mesmo assim, metade daquele voo entra com processo contra a companhia aérea. Então, assim, está sendo gigante o número de judicializações, muitas vezes com razão, porém, muitas vezes sem nenhuma razão. Então, a gente tem que trazer mais do que nunca a conscientização de judicializar quando for preciso e necessário, não simplesmente por tentar ter uma oportunidade de ganhar 5 ou 6 mil reais. Que isso daí prejudica como um todo, né? E, sem dúvida, acaba encarecendo as passagens aéreas, porque as companhias aéreas vão repassar isso para o cliente, né? Então, que tenhamos mais consciência nesse sentido, tá? E com relação à malha aérea, sem dúvida nenhuma, creio que o governo estadual já estava com política muito agressiva, no sentido de dar incentivos fiscais com relação a quem aumentar a malha aérea, né? Isso daí foi muito bom para a gente retomar aquela malha aérea perdida da Avianca.
e mais do que nunca, dentro desse plano de retomada pós-quarentena, né, é interessante que o Rafael Brito, o governador, a equipe econômica, o Santoro, tenha consciência de que vai ser preciso, talvez, chegar a uma alíquota zero, né, para que a gente consiga dar condições da companhia aérea tomar mais risco, né? Porque as companhias aéreas só para você ter ideia, creio que foi a Azul em um único mês tomou 6 milhões de prejuízo em um único mês. O lucro dela em todo 2019 foi 1,5. Então, em um mês, ela tomou prejuízo equivalente ao lucro de um ano, né? Então, daí você tira o risco que as companhias aéreas, o prejuízo que elas estão tomando. Então, mais do que nunca, baixar o risco para que ela consiga voltar de forma mais ágil a assumir risco, isso é importantíssimo. Muito bom, Miltinho. Agora que estamos chegando na reta final, estamos já com 18, falta aí acho que 9 minutos. Tem um setor que Miltinho também domina, que é o setor agora imobiliário. Falar um pouquinho sobre essa sua experiência, né, usando o turismo com o setor imobiliário, o que ele pode trazer para o setor imobiliário com a sua experiência lá com Ipioca e com a experiência já da construtora da MME nesses últimos anos, né, trazendo para os nossos corretores, para os nossos segmentos aí, uma novidade que seria essa área do imobiliário turístico. Sem dúvida, a gente vender Maceió, ter um produto onde tenha o destino Maceió, o destino Alagoas, na composição de agregar para o produto, sem dúvida, é espetacular, né? E pior que a gente tem essa chance de atingir o turista, né? Um público novo para os corretores que assistem aí, de ofertar para as pessoas de fora esse conceito. Turista, deixo como não somente Pioca, mas tem produtos interessantíssimos aí da Record sendo lançado, né, os que já tem no portfólio. Turista, sem dúvida, quando vem para Maceió, se encanta e se apaixona. Então, vale a pena, dentro das suas estratégias de redes sociais, dentro da sua estratégia de CRM, né, colocar aí as pessoas, os turistas que vêm à nossa cidade. Mais do que nunca, a gente vai ter uma grande oportunidade para o turista estrangeiro, né? Espero que venha o quanto antes aquele voo da TAP. Semana passada era para a gente estar recebendo aquele primeiro voo, né? Então espero o quanto antes que ele seja retomado, porque vai estar muito acessível, né? A cotação está muito favorável para ele. Se a gente pegar de janeiro para cá, ele iria comprar um imóvel 30% mais barato, somente pela questão da cotação. Então imagina como não ficou barato para ele. Então vale a pena aí, dentro da estratégia de quem trabalha com imóvel, focar um pouco também no turista. A gente está vendo isso, que é uma realidade, o turista comprando imóvel e se apaixonando muito ali por Ipioca. Que bom, Miltinho. Esse é um segmento aí que ajuda bastante, é o desenvolvimento da cidade, trazendo no turismo também esse grande gancho aí que é para o setor imobiliário, ele crescendo em paralelo, né? Ou seja, uma cidade que seja desejada, ela passa a ser desejada para ter a sua segunda residência, ter o seu ambiente fixo, ter o seu planejamento de férias, já ali naquele cantinho, aquele cantinho do paraíso dele. Isso eu acho que é muito importante, ou seja, essa soma de todos esses trabalhos que a gente faz na melhoria, né, da infraestrutura da cidade, é trazer a opção para que os nossos visitantes tornem-se nossos futuros moradores de segundas residências e que possam aqui estar curtindo esse paraíso que é Alagoas e que é Maceió. Miltinho, nossa live está finalizando agora, temos aí 5 minutos. Eu gostaria que você foi brilhante aí, né? Agradecer os seus esclarecimentos, essa sua disposição para estar ajudando aqui
né, como você sempre ajudou todo o setor do trade, aí também para o Alagoas, que está passando por esse momento, o Brasil que está passando, e o mundo está passando por esse momento tão triste, né, de perdas. Vou colocar aqui para você fazer as suas considerações finais, colocar os seus comentários aí da sua visão. Pessoal, primeiro agradecer a todo mundo que está assistindo, que nos acompanhou. Obrigado aí por vir até aqui, assistir, trocar um pouco dessa ideia. Mas uma mensagem final que eu falo é quando o governo fala em governo federal, estadual, municipal, quando fala com relação a dar suporte para salvar as empresas, na verdade a gente está indo muito além, né, para salvar empregos. Às vezes as pessoas se limitam a enxergar suporte para empresas. Então, toda vez que escutarem falar de empresas, automaticamente coloque a mente para agregar empregos, né? Então, é fundamental termos essa ideia das empresas sendo aliadas, né, em dar oportunidade a milhares e milhares de pessoas. Quando eu estava à frente da BH, Glenn, constantemente eu tentava trazer a conscientização de que quando um político, quando um gestor público, seja ele prefeito, vereador, deputado federal, vem fazer algum projeto ou aportar algum recurso na orla, muitas vezes as pessoas falavam: rapaz, é impressionante como os gestores só favorecem Ponta Verde, Pajuçara e Jatiuca. E, na verdade, eu tentava trazer a consciência de que há um gestor público, quando traz benefícios para toda essa região turística, na verdade, ele está beneficiando uma geração de emprego gigante, né? Ele não está querendo favorecer a classe A ou a classe B, em que tem a oportunidade de morar num bairro com mais estrutura, mas, na verdade, ele está estruturando ali toda a cadeia do turismo, né? Que se a gente pegar em Alagoas, aí, são quase 25 mil empregos diretos na cadeia do turismo. Então, quando a gente tem que trazer mais do que nunca a consciência de que quando favorece o turismo, favorece, sem dúvida nenhuma, a geração de emprego, renda e oportunidade para milhares de pessoas. Tá bom? Agradeço a Record mais uma vez por essa oportunidade, por essa live, e conte comigo. Ótimo, Miltinho. Exatamente. Eu acho que foi ótimo esse bate-papo. Nós é que temos a agradecer a você, esse jovem empreendedor, né, que a vida lhe traga muito sucesso, muitas alegrias, e vamos para frente, que logo, logo vai estar todo mundo aí na retomada, trazendo aí Alagoas, trazendo Maceió para o mundo aí. Um grande abraço. Boa noite. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos aí. Tchau.